Olá, boa noite. Você já ouviu as seguintes frases? A economia vai mal, culpa do governo. Minha rua está suja, culpa da prefeitura. Não consigo emagrecer, culpa do doce. Não tenho tempo para me exercitar, culpa do trabalho. A gente vive procurando culpados. Vivemos num mundo de desculpinhas, mas no final da história, quem é o responsável por tudo isso? Pois o ND de hoje vai falar sobre autorresponsabilidade. E quem conversa com a gente é o Master Coach e diretor da Febracis de Santos, Flávio Araújo. Boa noite, Flávio, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É uma honra estar batendo um papo com você, falando aqui com a tua audiência. Muito obrigado pelo convite. Quer dizer, a gente vive no mundo de desculpinhas, é isso? Todo mundo tem desculpa para alguma coisa? Na verdade, as pessoas, via de regra, elas buscam um atalho e quando ela está com essa desculpa, ela está procurando um caminho mais fácil. E aí ela transfere a responsabilidade para o próximo. Então, infelizmente, isso é um fato que acontece com muita frequência. Aqui é um processo, um início de autossabotagem. Existe isso mesmo, né, Flávio? As pessoas, elas acreditam na mentira que elas contam ou às vezes não? Pois é. A mentira que ela conta passa a ser uma história para ela e ela conta com tanta veracidade para si própria que ela acredita nessa história e vive essa história. E, por exemplo, se ela fala que o culpado é o governo, mais uma vez ela está transferindo a culpa e ela vive isso tão intensamente, ela omite, deixa de fazer o que necessariamente ela precisa fazer, esperando, porque nesse momento eu acabei de transferir a responsabilidade para o outro, e deixo de fazer aquilo que tem que ser feito. Vou esperar ele agir, né? Quer dizer, a gente sabe, a gente vive, realmente, a culpa é do governo. A gente vive num país em crise, onde as pessoas não têm emprego, tem toda aquela ladainha de sempre, mas, apesar disso, a gente pode fazer algumas coisas em relação a isso, né? Por exemplo, se sabe que não tem emprego, sim, posso procurar uma alternativa de emprego. É isso que a gente está querendo buscar nas pessoas? É sair dessa inércia de ficar esperando alguém fazer alguma coisa por você? É isso mesmo. A ideia é trazer consciência, Roberta. Se eu não tenho a consciência de que eu sou autor de fato da minha vida, que eu sou capaz de mudar a história da minha vida, que eu preciso fazer por mim, eu fico esperando pelo próximo, então eu deixo de ser proativo, eu me torno uma pessoa reativa, ou seja, eu só vou fazer se a outra pessoa me der um motivo para que eu venha a agir. A partir do momento que eu vivo esse conceito, eu passo a ter meus próprios motivos e aí sim, eu sou uma pessoa proativa, vou em busca daquilo de fato que eu quero. A passividade, Flávio, é o grande mal do século? As pessoas ficam sentadas esperando o mundo acontecer? A passividade, a omissão, quando você é uma pessoa omissa, deixa de fazer. Quando você é uma pessoa passiva, você deixa de fazer. Você, de certa forma, você vai estar, pelo conceito da ciência, causa e efeito. Você só tem um efeito se você tiver uma causa, né? E é basicamente assim que funciona. Agora, o que pode dar esse start das pessoas mudarem o modo de pensar e mudarem o estilo de vida? Olha, esse start, qual é o ideal? É que o ideal é que a pessoa tenha consciência. Mas, infelizmente, a pessoa tem esse start num processo de dor. Vamos lá, a pessoa está em um processo que ela é um fumante ativo e chega a um ponto que o médico fala, olha, se você não parar de fumar, eu te dou 3 meses de vida. Então, aquilo doeu tanto nela que ela vai parar de fumar. Ou senão ela está com medo, é uma pessoa que tem problema com bebida, bebe demasiadamente e aí ela com medo de prejudicar o relacionamento dela, ela para de beber. Ou constrangimento, às vezes a pessoa pega uma situação extremamente obesa, sedentária e naquele momento ela vai no avião e ela não consegue se posicionar bem, aquele constrangimento. E aí ela começa a falar, poxa, a partir de hoje eu vou mudar o meu hábito alimentar. Então, qual é o processo que o coaching vai trabalhar? O fato de trazer a consciência antes de passar por esses problemas que vão trazer uma série de frustrações. O resultado vai ser terrível, né? Com certeza. Agora, você é diretor da Febracis aqui de Santos, é isso? Perfeito. A Febracis, ela trabalha, então, com esse direcionamento do ser humano, da sua forma de pensar e da sua forma de agir? Eu costumo falar a nossa missão é crescer e contribuir.
E o que a Febracis faz é muito mais do que vender curso. Nós transformamos vida. Porque a partir do momento que você se conhece, entende quem você é de fato, que é a nossa expertise, é trabalhar com a inteligência emocional, é fazer coaching com o indivíduo, isso potencializa ele de forma tremenda. E os ganhos são fenomenais. Você já deve ter se deparado, né, com muitas histórias e muitos tipos de pessoas. Por que as pessoas, às vezes, Flávio, fazem coisas que elas não gostariam? Às vezes elas têm reações que, na verdade, elas gostariam de ter reações contrárias. O que move a pessoa a não fazer aquilo que ela gostaria de fazer? Ela não faz. O coaching, o que eu vejo é muito comum. A pessoa ela sabe muito bem o que ela não quer. Ela não tem clareza do que ela quer de fato. Então, ela não tem uma visão positiva de futuro. Então, a falta de clareza daquilo que ela quer, a falta de transparência das suas metas, faz com que ela viva de fato aquilo que ela não quer. Porque ela sabe muito bem o que ela não quer. Ela fala assim, eu não quero esse emprego. Mas tá, de fato, que emprego você quer? Que profissão você quer? Especificamente, o que você deseja fazer? Você percebe que tem uma falha? Elas sabem o que não querem, mas têm dificuldade em saber o que querem. O que faz isso? É medo? Medo de enfrentar o novo? Medo de repente, não conseguir? Medo de não saber se dá conta do recado novo? Medo do desafio? O que move a pessoa a ficar estagnada? Falta de conhecimento, e eu vou até ser um pouquinho mais profundo, né? Um dos grandes empecilhos num processo de mudança das pessoas, num geral, passa pela arrogância e pela prepotência. A partir do momento que eu sou uma pessoa arrogante, que é o oposto da humildade, e eu sou uma pessoa prepotente, eu acredito que estou preparado sem realmente estar, eu não consigo evoluir. E aí, a partir do momento que eu sou humilde, e aí eu tenho que trabalhar o conceito de humildade, que humildade também não é voto de pobreza, humildade não é ser simples. Humildade é você entender aquilo que você precisa melhorar, é você pedir ajuda. Reconhecer, né? Seus limites, as suas falhas. Perfeito. E é o processo de mudança, ela parte da humildade, da consciência, e aí entra a autorresponsabilidade. Agora, falando um pouquinho antes da autorresponsabilidade, a transferência da responsabilidade, né? Por exemplo, transferência de culpa, transferência, tô triste, é culpa do fulano. Não gosto do meu emprego porque fazem isso comigo. Essa transferência, ela já é muito antiga, né, Flávia? A gente lembra da história de Adão que transferiu a culpa para Eva. Então, sempre, ninguém assume a sua culpa. Isso é do ser humano? Infelizmente, isso é o atalho. Culpa ou responsabilidade, não exatamente culpa, né? Pode ser a sua responsabilidade. Inconscientemente, ela busca o caminho mais fácil, né? É muito fácil chegar aqui e falar assim, Roberta, eu sou uma pessoa que não tive sucesso na vida porque você não me ajudou. Então, estou transferindo. Então, a partir do momento que eu transfiro a culpa para o outro, teoricamente, eu resolvi meus problemas. Só que eu estou me sabotando. Eu não estou fazendo, de fato, o que precisa ser feito. Então, existe uma tendência natural das pessoas de buscar o caminho mais fácil, mas não necessariamente o caminho mais fácil, que, via de regra, culpar o outro é mais fácil. Só que eu não me permito mover. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre autorresponsabilidade. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e a gente fala hoje sobre comportamento com o Master Coach e diretor da Febracis de Santos, Flávio Araújo. Flávio, eu queria abrir esse bloco falando sobre autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Roberta, autorresponsabilidade é a crença, é a certeza absoluta que seu resultado é fruto daquilo que você fez, ou por ação ou por omissão. Então, é avaliar de fato o seu resultado. Quer dizer, você ser o agente da sua própria história, na verdade, não esperar que sejam os outros e ficar assistindo a sua história. Você construir a sua história em todos os quesitos, é isso? É isso aí, ser o protagonista e deixar de ser o coadjuvante. Quais os benefícios de alguém ser autorresponsável? Roberta, é libertador. A partir do momento que você é autorresponsável, você deixa de ficar esperando as coisas acontecerem e passa a, de fato, agir naquilo que te move.
Então, eu recomendo para todos, vivam a autorresponsabilidade. É o passo de sucesso de todas as pessoas que buscam ser bem realizada naquilo que realiza. Dá para saber se a pessoa é autorresponsável ou não? Você conseguiria analisar uma pessoa externa? Sim, sim. O que caracteriza uma pessoa que é autorresponsável? Bem, a pessoa, é fácil. A pessoa que é o oposto da autorresponsável é uma pessoa que vive culpando, se vitimizando. Uma pessoa autorresponsável é a pessoa que, invariavelmente, ela está avaliando a si próprio e os seus resultados. Eu não sou o que eu falo que eu sou, eu não sou o que dizem que eu sou o que eu faço e o meu resultado. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa honesta, eu estou me comportando como tal. Se eu falo que eu sou uma pessoa próspera, de fato, eu tenho um resultado positivo. Então, essa avaliação é sempre... Você pode fazer uma auto-coach, uma autoavaliação, como uma avaliação do próximo naquilo que ele está falando se procede. Agora, a autorresponsabilidade, Flávio, ela de certa forma passa pela questão do problema e da solução. Perfeito. Né? A gente pode se deparar, todo mundo tem algum tipo de problema. Ou você se depara com esse problema e você para nele, ou você vê o problema e segue para a solução. Uma pessoa que não para, não se bloqueia no problema e tenta ver o problema e vai direto para a solução, ela é uma pessoa autorresponsável? Ela é uma pessoa autorresponsável, ela entende que o fato ali, aconteceu um problema e muitas vezes é inevitável acontecer algo. E é até interessante o que você falou, porque a autorresponsabilidade de fato, eu vou colher aquilo que eu estou plantando, mas se especificamente acontecer alguma coisa, uma catástrofe, algo diferente, eu vou mudar a história com base naquilo que eu tenho, né? Eu posso pegar um exemplo aí das pessoas que fazem Paralimpíadas. Às vezes o cara sofre um acidente de carro, perde as pernas e o braço, e aquele momento, ele não saiu de casa projetando que isso fosse acontecer, mas aconteceu, e a partir daquele momento ele resolve escrever uma nova história da vida dele. Então ele foi um autorresponsável, ele buscou agora, ele não se conformou com o problema, ele buscou uma solução e foi lá. Então você tem atletas hoje paralímpicos que nadam muito mais do que pessoas normais, Sim. Teoricamente. Elas vão além dos seus limites, Perfeito. Né? A gente tem um livro aqui, O Poder da Autorresponsabilidade, Perfeito. Que trata exatamente sobre esse assunto, né? O que a gente tem nesse livro, Fábio? Esse livro é um livro recomendador, é do nosso presidente, diretor da Febracis, Paulo Vieira. Paulo Vieira é um escritor renomado, ele está entre os autores mais vendidos agora na atualidade. E é um livro que eu recomendo ser cabeceira para todos, para terem lendo, relendo, para internalizar. Até quando você está lendo um livro como esse, você está fortalecendo as suas crenças e crenças que de fato você é autorresponsável pela sua vida. Agora ele fala de algumas leis, né? São 6 leis de autorresponsabilidade, é isso? São 6 leis. Quais são essas leis? A primeira é, se for para criticar, cale-se. E quando vamos trabalhando uma pontual, se você tem o hábito de criticar, a crítica é a busca da perfeição e buscando o erro. E a partir do momento que eu estou focando no erro, eu estou deixando de olhar de fato a possível solução. Então seria a primeira. Mas e a crítica construtiva, por exemplo? É uma forma de crítica. E como o nome diz, é construtiva, ela vem para construir. Olha, essa crítica construtiva há controvérsias, né? Porque às vezes, será que de fato, quando você está fazendo uma crítica construtiva, você não quer demonstrar que você sabe mais do que aquela pessoa? Sabe? É diferente do que um feedback em algo que precisa ser pontuado especificamente. Melhorar. Isso. Então, a crítica por si só seria pejorativo no intuito de buscar um erro. Então, se for para criticar, a nossa sugestão, cale-se. Primeira lei, então, calar-se ao invés de criticar. Segunda lei? Se for para reclamar, dê sugestões. Se você tem um hábito de ficar reclamando, a gente participa hoje nesses grupos de WhatsApp, eu recebi uma frase que é muito pertinente. Reclamar é clamar por algo negativo. Então eu estou reafirmando aquele processo. Em vez de ficar reafirmando esse processo negativo, eu passo agora a visualizar uma possível sugestão. É um caminho. Terceira lei.
Se for para buscar culpados, busque soluções, que é novamente, em vez de transferir a responsabilidade, seria de fato eu buscar uma solução para aquele momento. Aí, né? Quarta lei? Se for fazer de vítima, se faça de vencedor. Toda vez que você está vivendo um papel de vítima, você pode ter um ganho secundário. Talvez, olha, dó, vou ajudar. E quando você resolve fazer o papel de herói, você está jogando e está atuando sendo autor da sua história. Essa é a proposta. Quinta lei? Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se você estiver justificando seus erros, é mais ou menos assim, ó, errei, eu tenho o direito de errar. Até para chegar ao sucesso, errar faz parte do processo. Agora, se eu fico alimentando, justificando o meu erro, eu estou deixando de evoluir. O erro é para aprender com ele e seguir em frente. Errar é humano, né? Persistir no erro é burrice. É burrice, literalmente. Julgar as atitudes e não as pessoas, essa é a última lei? É a última lei. Ela vai consolidar a outra. Se eu errei em algo especificamente, eu não posso virar para a pessoa e falar, poxa, a partir de hoje você não presta. Então, aquilo que você fez, especificamente aquele comportamento, aquela atitude, precisa ser trabalhada. Ponto e acabou. Não é o ser humano como um todo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre autorresponsabilidade. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e a gente fala hoje sobre autorresponsabilidade com o diretor da Febracis de Santos, Flávio Araújo. Flávio, uma pessoa pode tornar-se autorresponsável depois que ela tem essa consciência toda do que ela precisa e como ela precisa mudar? Quanto tempo precisa mudar esse mindset? Bem, todos nós podemos viver a autorresponsabilidade na essência. E existem estudos na neurociência que falam em torno de 21 dias, outros falam em torno de 66 dias. Mas acho que a palavra-chave aí da autorresponsabilidade é ser uma pessoa disciplinada. Então, se eu sei o que precisa ser feito, eu paro de alimentar o meu vício, deixo de fazer aquele vício que me prejudica e agora eu tenho um novo comportamento e de forma disciplinada, todo dia, diariamente, faça aquilo que precisa ser feito. Então, é possível para todos. Agora, você acha que todo mundo sabe os seus próprios defeitos e as suas próprias limitações ou às vezes precisa da ajudinha de um amigo? O próprio processo de coaching vai trazer essa clareza, um profissional da área de RH, um profissional de psicologia. Então, são pessoas que vão contribuir para esse processo de consciência e autoavaliação para vocês, de fato, entender o teu momento, o teu estado, para esse processo de mudança, Roberto. Agora, você tocou num assunto no bloco anterior que são os limites que a gente tem, às vezes. As nossas crenças limitantes, elas acabam, às vezes, colocando certos limites naquilo que a gente acredita que possa realizar. Perfeito. O que são essas crenças limitantes? As crenças são aquilo que você crê, porém tem crenças que são poderosas, você crê que você é autorresponsável, perfeito. Agora tem crenças que te limitam. Vou dar um exemplo clássico aqui. Alguém chega para você e fala bem assim, você não nasceu para isso, ponto. E você acredita nisso e vive isso. Onde que está escrito no manual da vida que você não nasceu para isso? Né? Então, essas crenças que estão, às vezes, inconscientemente, que te sabotam, que te limitam, que te impedem de você chegar onde você quer chegar. Então, é muito importante trabalhar isso no processo de coaching, por exemplo. Agora, essas crenças, elas geralmente são inseridas no ser humano na infância? De 0 a 8 anos, basicamente, se insere as crenças. Então, assim, os pais substitutos, né, no processo de fortalecimento, quando você fala algo pejorativo para a criança, ela não tem um filtro ainda racional de entender que aquilo talvez seja uma intenção positiva, porém a comunicação falada pelo pai ou pelo pai substituto foi de uma forma errada. Então, de fato, de 0 a 8 e até os 12 se consolida. Todos que têm crianças... Tem que cuidar muito com o que fala, né? Até porque há muito poder nas nossas aí. palavras, né? Por exemplo, você fala para uma criança, você é desastrada, você sempre derruba tudo. Quer dizer, ela vai entender que ela nunca vai ter o controle sobre algo delicado, por exemplo, que ela vai se acostumar que ela sempre vai quebrar alguma coisa.
Então, esse exemplo que você deu foi legal. A criança, ela não está racionalmente, não existe sinapse neural dela, então ela não tem esse discernimento. Aí o pai fala bem assim, olha, você é uma pessoa desastrada. Então ela viu, ouviu e sentiu aquilo de uma pessoa que é referência dela, que é o pai dela. E ela, inconscientemente, ela forma aquilo sob forte impacto emocional e guarda essa crença que ela não é capaz. E aí carrega isso inconscientemente durante toda a vida. E aí, quando é um adulto, ela não se sente capaz de fazer alguma coisa, e você vai avaliar no processo de coaching, essas crenças foram instaladas na infância. Mas dá para reverter isso? Ah, sim, com certeza. Agora, você estava falando da questão da autorresponsabilidade. Primeiro, você precisa ter a consciência do problema e tentar resolver. Em quanto tempo se muda hábito de uma pessoa? O hábito, para ser mudado, na verdade, existe o mau hábito e o bom hábito, né? Então, se eu quero agora ter um bom hábito, é como um vício. Eu deixo de alimentar aquele hábito que eu não quero e passo agora a trabalhar aquilo que eu quero, de forma contínua, de forma rotineira. E o tempo, ele é muito variável de pessoa para pessoa. Mas o mais importante é estar focado em fazer agora aquilo que você quer e de forma contínua. E como a pessoa faz para ela não se autossabotar? Autossabotar, então, ela tem que estar avaliando toda hora. Exemplo, é muito comum, às vezes, um grande empresário, ele sai de uma família humilde, numa história humilde e desponta. Quando ele está lá em cima, no sucesso, ele não se vê merecedor daquilo. E aí ele fala, poxa, eu vou criar uma situação para ele voltar. Então, você entender o que de fato está vivendo, que te impede, e está buscando ajuda. Eu acho que buscar ajuda também é muito importante para você não voltar. Porque se voltar para as suas origens é, de fato, viver a sua zona de conforto. Né? A gente vê aí grandes jogadores de futebol que ele cresce e chega lá e ele vai lá e se sabota. Por quê? Porque naquele momento ele não se vê merecedor de viver uma vida plena e ele faz um processo reverso para voltar às suas origens. Agora, tem a questão também, principalmente quando a gente fala de direitos humanos, se fala de criminalidade, enfim, disso que a gente está vivendo no dia a dia, que a culpa, na verdade, de ter tanta insegurança desses criminosos na rua é da própria sociedade, que não deu oportunidade, que um governo que não dá estudo, que não dá condições, aumenta a criminalidade. Esse é um discurso que vai contra a autorresponsabilidade também? Totalmente, totalmente. Olha só, existe uma diferença do que é comum e é normal, né? Vou te dar um exemplo. Rapidamente, tá. Por favor. O que é comum as pessoas falarem? Eu voto nele, ele rouba, mas faz. Ok, isso é comum, mas isso é normal? Então, a partir do momento que você toma consciência, você agora vai votar de forma mais assertiva. Isso também, para a sociedade de forma em geral, para vários outros exemplos, se aplica, né? Perfeito. Ok, Flávio, muito obrigada pelas suas informações. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.